depois vem os mandamentos que são mais direcionados aos homens. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E todo mundo fala sobre a história do não adulterarás, né? O adultério, ele não fala só de traição entre um homem e uma mulher, quando um casal, eles traem um ao outro. Ele fala também sobre a gente ser justo nos pesos, na balança, quando você vai estudar os livros da lei, que são 5 livros, na verdade, na Bíblia, você vai ter ali mais de 600 mandamentos, que destrincham melhor esses mandamentos aí. Então, não adulterar fala em a gente ter um caráter de fidelidade. No Novo Testamento, isso ainda é válido, Dirani? É válido, sim. Mas é muito importante a gente ter a consciência de que nenhuma pessoa na face da terra conseguiu cumprir. É verdade que a gente não é salvo por guardar um dia, ou por comer uma coisa, ou por deixar de comer outra. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E o que é que Jesus disse? Para que serve a lei, né? Paulo, ele nos ensina lá em Gálatas, muito importante para quem tiver dúvida sobre guardar sábado, como é isso, aquilo, lê o livro de Gálatas. Os capítulos 3 e 4, eles são muito importantes sobre essa história de guardar ou não mandamentos. E ele diz assim que a lei, ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. E o que é um aio? Um aio é um tipo de tutor ou uma babá. Como aquelas crianças correndo soltas na escola, é alguém que vai ficar ali de olho, né? Até que aquela criança ela cresça, amadureça. Então a lei ela era isso, né? Ou até que os pais da criança cheguem e tomem conta daquela criança. Então o tutor ele vai ser liberado daquele cuidado. Então a lei ela serviu de aio até que viesse quem nos trouxesse realmente a maturidade na fé, né? E quem é que nos trouxe essa maturidade na fé? Foi Jesus Cristo, né? Porque ele disse assim, que a gente não deve jurar, não deve dar falso testemunho. E Jesus diz, seja o teu sim, sim e o teu não, não. Então ele diz, não é só adulterar. Se você olhar para a mulher do próximo e desejar, você já adulterou. Então a gente percebe que nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então todos nós somos pecadores. A única pessoa que veio aqui na Terra como um ser humano perfeito e conseguiu cumprir toda a lei foi Jesus Cristo. E ele nos ensinou uma coisa, em Mateus 7,12. Ele disse assim, o que vocês querem que os outros lhe façam, façam vocês a ele, né? Ou você pode dizer assim, faça aos outros o que você quer que os outros lhe façam. E ele disse, isso resume a lei e os profetas. Então ele quis dizer, você quer cumprir tudo, faça aos outros o que você quer que os outros lhe façam. Então, se eu não quero que ninguém minta sobre mim, fale mal de mim, eu não vou fazer isso com as outras pessoas. Se eu não quero que ninguém roube minhas coisas quando eu saio da minha casa, quando eu dou as costas, então eu não vou roubar as outras pessoas. Então, Jesus resumiu nisso. Se a gente praticar isso, a gente vai cumprir toda a lei. E também em Mateus 22, 34, 37, Jesus disse assim, os mestres da lei, os que conheciam profundamente essas leis, todas essas minúcias dessas 600 e mais leis que estão lá nos 5 primeiros livros, eles perguntaram a Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus disse, o maior mandamento é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o segundo, semelhante a esse, é ama o próximo como a ti mesmo. Ele diz, disso dependem toda a lei e os profetas. Ele quis dizer, disso aí depende tudo que está escrito na Bíblia. Então, se você amar a Deus de todo o coração, você vai servir só a Ele. Você não vai servir a outros deuses, né? Então, tchau, tchau. Até a 3.